Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Estou procurando postar ao menos uma meditação por semana sobre coisas de filosofia ou espiritualidade. Na meditação de hoje, dessa semana, quero meditar sobre a iniciação filosófica, mais precisamente focando no aspecto da dor, da dificuldade, do desconforto implicado na verdadeira transmissibilidade da filosofia. O título desta meditação é A Dor do Partejamento Filosófico ou sobre o alegre acolhimento da dor da iniciação filosófica. Esta será a quinta meditação. A temática dela surge como consequência das meditações anteriores. As duas primeiras meditações tratamos, a partir de fragmentos de cartas de Van Gogh a seu irmão Theo, da vida do solitário como graça redentora, como possibilidade de criação e da necessidade de instaurar um lugar vital existencial, mesmo quando vivendo num lugar geográfico e espacial no qual impera a necessidade de convivência com a inautenticidade. Nas duas últimas meditações, tentando dar uma aplicação prática à minha situação existencial de professor e aprendiz da filosofia, procurei ver como grandes escritores descrevem o fenômeno do escrever, para então pensar outros verbos, como o lecionar e o filosofar. Meditamos, pois, com Clarice Lispector e Graciliano Ramos. Em ambos os escritores, apreendemos a dificuldade do escrever, o trabalho difícil de comunicar a não palavra. Escrever, para eles, não é mera comunicação, marketing, troca de informações. Escrever é comparado ao trabalho sofrido, lento, demorado, suado, como lavar roupas das lavadeiras de Alagoas. Em Clarice Lispector, o escrever, por um lado, é uma necessidade, não é algo opcional, mas, ao mesmo tempo, é tecido na dor. Também, sobretudo em Clarice, ela não escreve para agradar seus leitoras, para facilitar a compreensão de seus livros. Clarice Lispector escreve quando quer, como ela diz numa entrevista, e de acordo com o que a própria coisa se mostra para ela. Assim são os verdadeiros filósofos e docentes de filosofia. Vamos ler um trecho de Guimarães Rosa, depois faremos a leitura de umas dicas de Frei Hermógenes Arada para poder assumir o estudo superior de filosofia com maturidade, com responsabilização, saindo de uma perspectiva estética infantil, de menoridade, para lembrar o texto clássico de Kant, o que é esclarecimento, e em seguida vamos escutar o que Heidegger e Kierkegaard dizem sobre a questão. Vamos tentar dar concretude para visualizarmos o que está em questão, comparando com outras profissões e com atividades da vida, ou melhor, por exemplo, com o esporte praticado por profissionais para tornarem-se atletas. Vamos finalizar mostrando o fenômeno do ser iniciado na filosofia, vendo, melhor, lendo como Platão descreveu o mito da caverna como sendo a violência, como brilhantemente escreverá Maria Zambrano, a dificuldade, a dor que possibilita a libertação e então o espanto. O espanto se dá só após a violência sofrida, nesse sentido, para romper os grilhões.
Então os olhos se abrem, acontece o despertar filosófico, e então o estudante, o iniciado, o filosofante, será capaz de ver e distinguir o ser e o não ser. Falamos que o espanto decorre da violência em se libertar, em retirar os obstáculos que me amarram e me impedem de ver e de me locomover na realidade. Mas, no fundo, a primazia não é do indivíduo que se liberta. Antes, originariamente, ele foi tocado pelo ser, pelo mistério da vida, e isto que sobreveio gratuitamente sobre ele fez com que se dispusesse na disposição de abertura, de fazer experiência, de acolhimento da violência, da dor, do sofrimento. Este prisioneiro, o neofilósofo, ao contrário dos outros prisioneiros, deseja, almeja essa violência, essa dor, essa dificuldade. Isto porque ele, e só ele, sabe que esta dor é graça, dádiva, que só experienciando, sendo atravessado por ela, que será gerado pela e para a filosofia. É morrendo que se vive. Quem procura preservar a sua vida vai perdê-la. Mas quem se abrir e permitir que sua vida seja desgastada, que sofra a dor do partejamento filosófico, salvará sua vida efetivamente filosófica. Agora vamos meditar, tentar adentrar no mistério da iniciação filosófica, passeando por algumas passagens de alguns textos clássicos da filosofia, né? Evidentemente sem ter o tempo devido e necessário de explorar todos os elementos, né, que aparecem no texto, mas que vou trazer para evidenciar, quer dizer, para mostrar que esse aspecto que estou tentando evidenciar da aprendizagem da filosofia, isto é, a dor, a dificuldade, né, deste aprendizado, todos os filósofos descrevem como necessário e que, portanto, na aprendizagem, seja no ensino, seja do aluno que aprende, que se deve colocar na disposição de escuta e de abertura, não pode ser burlado, nem falsificado e nem eliminado com facilitações que só aparentemente ensina a filosofia. Vamos lá. Filosofia não é substantivo, doutrina, fatos e ideias fixas, rígidas, pronta e acabada, mas é verbo, ação, atividade que se faz na medida e à medida que nos deixamos tocar e afetar pela experiência do filosofar. Então, se deixar tocar e afetar pela experiência é pathos, né? É uma paixão. Quer dizer, é algo que sobrevém sobre o indivíduo. Filosofia não é como um miojo. Não está toda arrumada e rotulada com seus ismos, existencialismo, vitalismo, etc, etc. Numa prateleira do supermercado ou farmácia pronta para ser consumida. Se assim fosse, a filosofia dependeria apenas daquele docente que melhor comunicasse ou conduzisse o aluno como consumidor a consumir as informações que estão à mão, a modo de manual, clarificando, esclarecendo o que é confuso, e o aluno guardando, memorizando e reproduzindo. Nessa perspectiva, o docente e aluno são proprietários, espectadores, observadores da história da filosofia. As aulas são como entrar num museu
e observar coisas muito interessantes que provocam euforia por estar a cada passo, a cada aula, a cada dia, vendo uma coisa nova, diferente, um retrato da história. Gabriel Marcel, filósofo francês, criticando o ensino de filosofia em França, traz essa imagem do museu no qual o aluno é visto como um cliente que é convocado a escolher as várias filosofias, os vários ismos, as várias correntes de filosofia que, como no museu, são expostas. Logo, admoesta Marcel que filosofia assim é transformada em objeto. Sendo um objeto, eu controlo, eu domino, eu explico e clarifico. Eu, com minha subjetividade, torno-me protagonista. Eu, professor, né? A filosofia ou filosofias são obscurecidas porque apresentadas não a partir delas mesmas, mas a partir da minha subjetividade que as explico. A filosofia como objeto torna-se erudição e, assim, denuncia Marcel, jamais a filosofia ganhará protagonismo. A filosofia, ao contrário, conclui Marcel, não pode ser um objeto, porque a filosofia é uma experiência, um pathos, portanto. Portanto, uma relação com um objeto é essencialmente distinta de uma relação que se tem em vista de uma experiência. Na experiência está implicado o empenho. Estudo do latim studium significa empenho. Então, na experiência está implicado o empenho, o desempenho, o sofrimento, a dor, a liberação de uma identidade, de um próprio. Na filosofia como objeto, como erudição, a filosofia como experiência é anulada. A filosofia torna-se artificial, postiça. O docente, com parêntese no C, né, o doente, o docente, tem a arrogância de dominá-la, de explicá-la melhor do que o próprio filósofo do qual está lecionando. É como se, na necessidade de ensinar o conceito de angústia de Kierkegaard ou Ser e Tempo de Heidegger, o docente tivesse a pretensão de proceder como se os filósofos não entendessem bem o que eles mesmos fizeram, em virtude da dificuldade na linguagem utilizada e da consequente, como supõe este doente, docente, falta de precisão e objetividade do que querem comunicar. Mas, assim, só mostra que o docente, doente, não fez verdadeiramente a experiência do filosofar de Kierkegaard e de Heidegger, e então impede da experiência do filosofar acontecer com os alunos por preservá-los, ou pior, por esconder mesmo a dificuldade e a dor do filosofar. É justamente, porém, a dor e dificuldade na estranheza do texto, da dificuldade com a linguagem que situa, né, ou pode situar os alunos no salto, no espanto que fizeram os filósofos pensarem as questões sem serem na familiaridade e linguagem do senso comum. Querer entender a filosofia a partir e na exigência do senso comum, da linguagem cotidiana do impessoal, é anular, obscurecer o que julga clarear. O doente, o docente, não deve clarificar no sentido de expor o texto à medida da familiaridade do aluno.
mas antes deve conduzir o aluno para a superação dessa familiaridade do senso comum, para ser capaz de compreender as razões de ser da obscuridade do texto. Mas para isto, o docente precisa ter um engajamento sério com a filosofia, com a tradição filosófica, um domínio da tradição, e não apenas deste ou daquele filósofo à guisa ou como modelo um manual de história da filosofia. Se a filosofia não é objeto, mas uma experiência com o verbo filosofar, então precisamos entender o que significa experiência. Já que, num primeiro modo de fazer filosofia como doutrina, como objeto, no qual o professor transmite um conhecimento, tudo explicado e arranjado, dizemos que isso anula a experiência, e só o tratamento da transmissibilidade da filosofia como filosofar, como verbo, como uma atividade, como uma ação, é que conserva a experiência, que lança o aluno na experiência, e essa experiência implica numa dor, numa estranheza, numa dificuldade, numa sensação de tirar o chão do aluno. Isso é que perfaz uma experiência, e não apenas informações e dados que eu memorizo, no qual a minha vida não está implicada nisso. Então precisamos fazer essa diferenciação entre essa filosofia como doutrina, como objeto, essa filosofia como filosofar, que está dizendo aí experiência. Experiência como esse elemento de distinção entre um modo de fazer filosofia e outro modo. Porque lecionar filosofia seria o proporcionar uma experiência com a ação ou atividade do filosofar, o que envolve ação e engajamento do estudante, sendo introduzido na malhação do corpo e do espírito para tonificar-se na filosofia, suportando o manuseio com a tradição filosófica. No esporte e na musculação é isso, Quer dizer, implica dor, sofrimento, constância, insistência e perseverança em levantar peso, em correr na esteira. Não pode fazer isso uma vez ou outra. Quer dizer, ninguém consegue malhar o corpo olhando o outro malhando, ou vendo o outro descrevendo como é levantar peso. Isso não tonifica o corpo de ninguém, Quer dizer, tem que fazer a experiência. No estudo da filosofia, a mesma coisa. Só que, evidentemente, isso implica em dor, em sacrifício, em deslocamento de uma certa comodidade. O que é isto, então, experiência? Experiência soa no latim experientia. Experientia mostra o aprender fora dos limites pré-estabelecidos e controlados do que foi demarcado como fronteira. Este aprendizado da experiência se realiza no se colocar à prova, fazer testes para além do já conhecido, do familiar, do cotidiano, do senso comum. Este se dispor a sair do já consolidado, do já cristalizado, do já assentado como certo e óbvio para testar, através de repetições e tentativas, uma nova compreensão, uma nova aprendizagem ciência, é o que perfaz a experiência. Na experiência, pois, existe, como dirá Heráclito de Éfeso sobre a atitude filosófica, a espera do inesperado. Tratar a filosofia como objeto é domesticá-la. É como retirá-la de seu elemento, de seu médium, quer dizer, do médium, quer dizer, daquilo a partir do qual e em função do qual ela surge, ela nasce, ela cresce, ela aparece. A filosofia torna-se, então, caricatura. Elimina o inesperado, já que tudo está claro, objetivado, simplificado, calculado, dominado.
Na experiência, como vimos, há algo de gratuidade, de inesperado, de não controlado ou previsto. Na experiência, há algo de periculosidade, de perigo no pensar. Lecionar filosofia como sendo promover a experiência do filosofar é se dispor a pensar o não pensado no pensado do texto do pensador, a pensar a não palavra, o não dito, na palavra, na linguagem textual da obra do filósofo. É a coragem de olhar e promover para que os estudantes vejam não só a luz, as informações, mas a própria fonte da luz, a não palavra, que momentaneamente cega ou desnorteia. Essa não palavra é o ser, né? É isso que se retrai no dito, né? Essa desorientação, esse desconcerto, enfim, essa dor ou dificuldade é mais certa e segura do que a alegre, convicta, mas falsa sensação de facilidade no aprendizado da filosofia sem fazer a experiência do filosofar. Experientia, pois, sem dor, sem dificuldade, sem perigo ou periculosidade, não existe. O engajamento sério com a filosofia exige fazer a experiência do filosofar ou deixar-se ser atravessado por essa experiência e carregado por ela. Isso é o interesse e não o interessante. Na e para a experiência do filosofar está em questão o interesse, quer dizer, o estar totalmente jogado e lançado no ser, na dinâmica constitutiva de tudo que está sendo e vem a ser. Na linguagem de Kierkegaard, fazer da filosofia objeto, erudição, é coisa de pensador objetivo, do qual o Kierkegaard faz crítica, né, evidentemente. Portanto, é uma perspectiva para Kierkegaard estética na e com a filosofia. Quer dizer, uma postura descompromissada, uma dublagem desinteressada da filosofia. Fazer e promover a experiência do filosofar é coisa do pensador subjetivo, autêntico, de uma perspectiva ética da e com a filosofia. Quer dizer, uma postura compromissada, plena de interesse com a coisa mesma da filosofia. Escutemos a crítica de Kierkegaard ao erudito, ao doente docente que se aplica com esmero, usando de seus talentos naturais para tornar clara a filosofia, pulando de um objeto a outro, mas, entretanto, sem transparência, porque não suporta se deter num único pensamento, fazendo com este pensamento a experiência do filosofar. O erudito não consegue isso. Não consegue porque não pode, né? Não sabe. Kierkegaard não deixa escapatória, revelando o estelionato dessa docência, dessa doência. A suposta clareza é, na verdade, obscuridade. Escutemos o Kierkegaard. Um tal pensador, o erudito, explica com seu pensamento uma outra coisa. E vejam, ele não compreende a si próprio. Ele talvez faça um uso muito penetrante de seus dons naturais, aplicando-os às coisas exteriores, mas em direção ao interior, muito superficial. E por isso todo o seu pensamento permanece, por mais profundo que pareça,
mesmo assim, no fundo, superficial. Mas quando o objeto do pensamento de alguém é amplo no sentido exterior, ou quando transformamos aquilo sobre o que pensamos num estudo erudito, ou quando ainda pulamos de um objeto a outro, não descobrimos que estamos em uma situação muito duvidosa. 2 pontos. Que toda clareza repousa sobre uma obscuridade, enquanto que só pode haver clareza verdadeira na transparência. Em contrapartida, quando pensamos apenas um único pensamento, não temos então nenhum objeto exterior e nos voltamos para o interior em autoaprofundamento. Neste caso, haveremos de fazer a descoberta com referência ao nosso próprio estado interior. 2 pontos. E essa descoberta é, primeiramente, humilhante. Fim da citação. A transparência, a clareza, não se dá na suposta clareza da erudição, na qual transforma a filosofia os seus dados em objeto, e então numa linguagem facilitada de Cote, o doente, no delírio febril de sua enfermidade, julga, acredita mesmo que seu procedimento traz clareza. Mas, segundo Kierkegaard, essa clareza é, na verdade, obscuridade. A verdadeira transparência, que implica na interiorização da questão, colocando-se implicado na própria questão que investiga, gera no indivíduo uma descoberta humilhante. Isso, novamente, agora com Kierkegaard, comprova que a dor, a dificuldade é constitutiva da aprendizagem da filosofia. Assim como a própria constituição da vida, do ter de atribuir um sentido à vida, quer dizer, a dor inerente à postura de transformar a própria vida na vida que sentimos que devemos ser. Ou, em não conseguindo, experimentando o fracasso existencial, sentimos o peso da dor, do desespero de não tornar-se si mesmo. Escutemos também nesse mesmo fôlego Guimarães Rosa em O Espelho. Cito Guimarães Rosa. Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimo, esforços. Dela me prezo sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, atenção, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho que tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho? Demais de certo das noções de física com que se familiarizou, as leis da ótica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Fim da citação. Fazer a experiência da filosofia como filosofar e então se recusar a tratá-la como objeto, erudição, exige um outro olhar que não seja nem o do senso comum e nem o da ciência. Fazer experiência, como revela Rosa, leva tempo, é demorado, traz desânimos porque implica em repetições e tentativas para alcançar algum êxito, e então sempre exige esforços, sacrifícios, dor, sofrimento.
Mas, em compensação, a experiência, cito Rosa, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. Fim da citação. Esse está à parte, separado, meio que excluído, solitário, é incontornável. Porque fazer a experiência é sair dos limites do determinado e dominado, e então solidão. Essa solidão, porém, é criadora, mas tem seu peso, sua dor. É preciso não sucumbir, mas, ao contrário, amá-la, desejá-la, porque ela custodia um conhecimento, como disse Rosa, que os outros ignoram. Eis, então, que surge da experiência o aprendizado da filosofia no filosofar. Essa dor decorre da própria natureza da filosofia, isto é, a dificuldade de compreender filosofia não é acidental, arbitrária, ou pela incapacidade de didática, ou em virtude dos filósofos não saberem escrever com a clareza elegante e objetivante como estudiosos das ciências sociais e das ciências exatas e da natureza. Os filósofos têm didática, inclusive sendo referenciais para repensar a própria didática nas ciências da educação. Os filósofos sabem escrever e a dificuldade que encontramos nos seus textos não advém de uma falta de habilidade na escrita. A questão dessa dificuldade não aparece neste ou naquele filósofo, nesta ou naquela área da filosofia, mas em todo grande filósofo e em toda grande obra de filosofia. Pensemos em qualquer grande obra de filosofia na qual e a partir da qual desencadeou uma mudança histórica na própria história da filosofia. Não falo das modas que aqui e ali sempre aparecem. O modo de fazer filosofia nas décadas de 80 e 90 no Brasil ou no mundo, que ganhava manchetes nos jornais ao se falar de filosofia, apesar de válidas, não se mantiveram pela massa de hoje com o mesmo afã da época, e algumas, ou a maioria dessas perspectivas e abordagens são quase extintas, raras de se ver. Hoje, como em toda época, acontece o mesmo. Mas as grandes obras de filosofia, como as escritas por Platão, Aristóteles, Agostinho, Descartes, Kant, Spinoza, Hegel, Schopenhauer, Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, etc., permanecem como arquétipos do filosofar que se faz filosofia. Nelas podemos acompanhar o diálogo do filósofo com toda a tradição que o antecedeu. Também verificamos como outros grandes filósofos da tradição reconheceram esta ou aquela obra de filosofia ao comentá-la em sua produção filosófica ou ao criticá-la. Em tudo isto, nas obras e, sobretudo, nas aulas desses filósofos, através da publicação de suas aulas ou pelo testemunho de outros filósofos, descrevendo sua experiência como aluno de grandes filósofos da tradição, constatamos que, independente da perspectiva em filosofia, nas aulas ou nas obras, a dificuldade da compreensão é constitutiva da natureza da filosofia. Isso, portanto, provém da própria coisa da filosofia. Uma aula ministrada pelo próprio Heidegger ou por Deleuze, por exemplo, assim como aparece em suas obras, não priva o aluno da estranheza, da dificuldade de compreensão, do sair da aula sentindo que nada compreendeu, etc. Tudo isso é normal em filosofia. Descartes descreve bem essa dificuldade, que é sinal que nos movemos na filosofia,
e não em uma sósia transmitida por um coach da filosofia. Se toda aula de filosofia só comunica certezas, seguranças, é de desconfiar se o que se ensina é filosofia. Durante um curso de filosofia, muitas aulas devem deixar os estudantes temendo despertar para a filosofia, tal como Descartes ao fim da primeira meditação, porque a filosofia justamente não é esse saber que compreende o real desde sua gênese. Isto é salto, não é linguagem da cotidianidade do senso comum. Deve, pois, necessariamente tirar o chão, desnortear, causar angústia e tédio. Escutemos Descartes. Cito Descartes. Mas esse propósito é laborioso, trabalhoso. E uma certa desídia devolve-me à vida de costume. E, não diferentemente do prisioneiro, que desfrutando talvez em sonho de uma liberdade imaginária, quando começa em seguida a desconfiar de que está dormindo, teme despertar e, por prudência, passa a ser conivente com as doces ilusões, a fim de que o logrem por mais tempo. Assim também eu volto a recair espontaneamente em minhas inveteradas opiniões. Receio acordar de medo que a vigília laboriosa, filosofia é vigília laboriosa, que venha a suceder o sossegado repouso, não transcorra de agora em diante, não sob alguma luz, no conhecimento da verdade, mas em meio às inextricáveis trevas das dificuldades que acabam de ser suscitadas. Fim da citação. O erudito ou coach de filosofia quer clarificar a filosofia, tornando-a mais fácil, agradável, dócil, palatável ao paladar, ao gosto dos alunos clientes. Não se dá conta que precisamente este procedimento obscurece, afasta e distancia ainda mais o aluno da possibilidade de fazer uma verdadeira experiência com o filosofar da filosofia. Descartes, ao fazer filosofia, já no início, na primeira meditação, experimenta as trevas das dificuldades. Olha só, essas trevas, sendo interiorização, experimentadas, acolhendo-as na dor da ignorância, do desconforto, conduzirá, é verdade, à clareza e distinções. Mas antes, logo no início, é preciso experimentar as trevas das dificuldades. Sem isto, não estamos fazendo filosofia. No inter esse da filosofia. Não estamos peregrinando nas filosofias em busca do ser, da verdade, mas sendo turistas, em busca de novidades e de coisas interessantes sobre filosofia. Ou então Descartes não sabe escrever ou lecionar filosofia, porque revela, ao invés das clarezas e distinções que busca e promete, nos coloca nas trevas das dificuldades. Quando me coloco como centro, como protagonista, a minha subjetividade só conhece ou reconhece algo como verdadeira à medida que se encaixa em meus gostos, em meus interesses, em minha ideologia. A coisa mesma da filosofia, a história do ser presente na realidade e desvelada nos escritos dos filósofos, deveria ser a medida, o critério do gosto e do interesse do que seja a autêntica filosofia e de sua transmissibilidade. Aqui reside já uma primeira dificuldade
de se aceitar isto por uma falta de compreensão essencial do que seja filosofia. Quando alguém não aceita essa dificuldade natural e então julga com muita pretensão e ousadia que os filósofos não conseguiram ser claros, mas que este alguém, né, entre aspas, este coach da filosofia será, e então as grandes obras não precisam ser enfrentadas, compreendidas e adquirida a habilidade de lê-las, porque terá este ou esta que fará por mim. Para o aluno, corre-se o risco, nessa toada, da vulgarização do saber e, por conseguinte, a promoção de um aborto filosófico. O velho Kant diria: é tão cômodo ser menor. Sim, é tão cômodo, tão mais fácil, tão fofo, tão cheio de mimo ser menor. Aí vem o método criterioso dos que se julgam sábios na filosofia. Filosofia sem esforço. Filosofia sem complicação. Se alguém pensa por mim, facilita para mim, por que então eu preciso ter o trabalho de aprender a pensar, de ler textos difíceis e de escrever? Cruz credo. Outra dificuldade nessa forma de pensar ou subpensar filosofia, o professor Ricardo Terra, na aula magna de filosofia para o Departamento de Filosofia da USP, agora no mês de março, no final de sua aula, toca no problema atual da crise nos departamentos de filosofia com ou sobre a falta de demarcação da filosofia do que seja efetivamente filosófico. Quem se insere assim na filosofia a enxerga como um saber que se identifica com visão ou concepção de mundo, que filosofia é qualquer análise ou explicação da realidade, que neste procedimento se esteja mais no campo das ciências sociais do que no da filosofia. A filosofia, então, perde o sentido do ser, da arqué, da origem, ao investigar qualquer temática do real. A dificuldade, porém, do saber da filosofia é justamente que, ao falar de metafísica, política, ética, estética, etc., deve-se abordar ou tematizar no encalço da arqué. Sem pensar nessa exigência do caráter filosófico que marca e demarca um texto, uma fala, resulta que a fala ou texto torna-se uma ciência positiva, do âmbito das ciências sociais ou da educação, por exemplo. Sem dúvida, é uma grande compreensão para a humanidade, para uma compreensão de aspectos da realidade, mas da perspectiva da filosofia como um saber, é uma extrapolação da abordagem filosófica adentrando em outros saberes ou ciências. Deste modo, o aluno, nessa comodidade de ser menor, vendo-se livre da dor, da dificuldade, do desconforto de ter de aprender a pensar, de ter conquistado o olhar que vê a arqué, a origem em tudo que tematizar, seja no pensar ou no escrever, enfim, livre de ter de exercitar-se na compreensão de textos difíceis, julga que estar livre de tudo isso seria verdadeira didática de alguém muito bonzinho que está finalmente ajudando a ser verdadeiramente introduzido na filosofia. Lê do engano. Nessa perspectiva, tanto o aluno quanto o docente, tem como pressuposto que o aluno está fora da filosofia e que ele ou ela, o docente,
vai conduzir, carregar, levar, ninar para dentro da filosofia. E então, nessa suposição, uma vez dentro, teria o saber da filosofia. Bem, primeiro, como ensina Heidegger, nunca estamos fora da filosofia, mesmo que nunca tenhamos tido nenhuma aula ou informações sobre filosofia. Estamos na filosofia porque estamos no real, precisando apenas de colocar em movimento o filosofar para acontecer o despertar filosófico. Isto porque os textos filosóficos tratam de questões do real, da vida, desde sua origem, desde sua arqué. Segundo que o aluno e o docente têm uma falsa sensação de segurança de que o conhecimento da filosofia foi transmitido porque a dificuldade foi burlada, contornada, eliminada. Mas assim, nessa toada, no fundo, o aluno só postergou sua iniciação filosófica e não surpreenderá se chegar ao meio do curso, depois de 2, 3 anos, ou mesmo no TCC, sem ter exercitado e conquistado a habilidade técnica acadêmica da leitura das grandes obras. Nessa terceira sessão, ou terceiro tópico, quero ler algumas orientações, dicas de Frei Hermógenes Arada sobre como o estudante do ensino superior de filosofia deve se comportar, os hábitos que deve adquirir. São dicas valiosas para sair de uma concepção estética da filosofia infantil, de ensino secundário ou médio, para adentrar num modo de ser estudante do ensino superior de filosofia. O estudo de filosofia no ensino superior deve ser encarado como um trabalho profissional, como qualquer profissão. Encarar assim o estudo de filosofia é levar a filosofia acadêmica a sério, com suas regras e exigências que eu devo conhecer, aprender e executar, como em toda profissão. Não é a filosofia, a universidade, o professor, para serem bonzinhos, tio e tia, que deve se adaptar aos meus interesses, minhas subjetividades, ao que eu acho como aluno, mas, ao contrário, sou eu que, com seriedade, devo me disciplinar para estar e adquirir, junto ao professor, a habilidade de estar à altura do que se exige do estudante de filosofia. O estudo da filosofia não pode ser feito sem compromisso ou como quem vai apenas passear e fazer amizade na universidade. Vamos para a aula de filosofia como quem vai para um trabalho exigente, um trabalho manual, suado, para a realização do trabalho muito difícil da aprendizagem. E na realização desse trabalho duro, que me desafia a crescer sempre mais, devemos encontrar nossa realização, nossa alegria e satisfação. Sentir alegria profunda, mesmo um gozo por todo esse processo. Aquele que se sente atraído por esse mistério do ser ou da vida, que sempre foge, sempre se retrai, seja nos textos dos filósofos, nas aulas do professor de filosofia, quanto no cotidiano, revela, por outro lado, o extraordinário no ordinário. Isso nos enche de entusiasmo, quer dizer, de enteosmos, ou seja, a experiência do divino, theos, do sagrado, na existência, qualificando minha vida, minha busca na aprendizagem da filosofia. É bom, gozoso, a experiência de lutar corpo a corpo com os textos de filosofia e, pouco a pouco, com cada vez mais intensidade, com paciência,
apropriar-se, situar-se existencialmente no mesmo movimento genesíaco descrito na filosofia, experiências ou na vida. Bom, apesar de um pouco longo, selecionei apenas algumas dicas de Frei Arada. Quem desejar pode ler na íntegra o texto do Frei Hermógenes Arada, intitulado De Como Estudar. De Como Estudar. Exceto essa primeira citação, que encontra-se no Acervo Arada, de fácil localização no Google, todos são do texto de Como Estudar, do Frei Hermógenes Arada. Então, a primeira citação. Dificuldade que vem de uma concepção da vida na qual toda e qualquer dificuldade é tida como impedimento, como algo errado. Assim, ao ler fontes, ao não as compreender logo, ou mesmo depois de ler várias vezes não as compreender, se considero isso como algo fora de comum, uma coisa insuportável, que me impossibilita de ler sempre de novo, mesmo tentando de vários modos, então essa postura da vida está ou vive do estágio estético na vida. Vive a partir do princípio prazer e tem sempre de novo dificuldade e repugnância do princípio trabalho. Aqui a saída é tornar-se mais adulto e adquirir a postura ética da vida. Então, diante do estudo da filosofia, diante da dificuldade de ler e compreender os textos dos filósofos e as aulas dos professores de filosofia, que retratam o problema e a dificuldade da própria descrição, né, de qualquer temática que se trate, mas nessa exigência de explicar a partir da origem da arqué, falar disso sempre é difícil. E é por isso que essa dificuldade aparece nos textos e nas aulas dos filósofos, a ponto dos filósofos criarem conceitos, né, palavras até inexistentes, para poder conduzir o leitor para a compreensão do que ele está apontando. Então, se eu me guio pelo estágio estético da vida, né, pelo prazer, isso me desagrada, isso é um desconforto, isso me incomoda, isso não me é familiar, então eu deixo de lado. Isso não é bom no ensino superior de filosofia. E, como diz Arada, é preciso superar, passar para o estágio ético da vida, né, que tem como princípio o trabalho, né, o trabalho árduo, né, e ter satisfação nisso. Bom, agora eu vou fazer a leitura de algumas dicas lá do Arada sobre o ensino de filosofia, né, sobre o estudar filosofia, né? Ele que orientava os frades, né, franciscanos, estudantes de filosofia. Então começo a citar o Arada. Hoje em dia, o estudante que vem do noviciado, poderíamos dizer do ensino médio, né, costuma estar bitolado e acomodado intelectualmente à opinião pública da sociedade de consumo. Assim, tem muito pouco treino na flexibilidade e na disciplina de pensar. Está preso a slogans e a um saber de informação usual, os quais confunde com a realidade e a vida. Essa fixidez no status não lhe permite enfrentar o novo, o diferente, o difícil, o profundo, como um desafio para o seu crescimento. Antes, o faz reagir contra tudo isso como algo negativo, bitolado, como falta de didática, pedagogia, falta de compreensão e comunicação. Essa situação é prejudicial ao estudo superior de filosofia. É necessário, pois, abandonar essa tentativa de querer acomodar-se no que sabe, de querer encaixar nova situação do estudo superior de filosofia dentro daquilo que até agora achava ser pedagogia, didática, comunicação, compreensão, etc.,
para abrir-se com mais coragem e disposição à nova e diferente experiência de estudo. Não pedir nem desejar que o professor facilite o trabalho. Não pedir nem desejar que o professor desça de nível para me facilitar a compreensão. Descer de nível não é boa pedagogia para o estudo superior de filosofia, pois, em descendo, jamais superamos a nossa acomodação. Antes, eu mesmo, tenaz, paciente e corajosamente, devo tentar subir para o nível em que está a imposição do professor. Para isso, lutar contra a timidez e o medo de ser ignorante, perguntar sempre de novo o que não entendeu, e isso não só na aula, mas também em particular. Mas, ao perguntar sempre de novo, procurar perguntar de tal maneira que não seja uma mera repetição à toa sempre igual. Pensar para perguntar bem, trabalhar eu mesmo a minha própria pergunta antes de ir perguntar. E se levar uma bronca do professor por causa da minha pergunta, não perder o sangue frio, não me encolher para dentro da timidez e do descontentamento. Aproveitar a bronca para melhor pensar e formular a pergunta. Considerar todas as imposições, críticas e repreensões do professor como se fossem imposições, repreensões e críticas de um treinador de esporte, como etapas do trabalho de um treinamento para um jogo muito importante. Ter uma boa memória para o que me foi dito e aproveitar bem as críticas e as repreensões do professor. Para cada aula, tentar vir preparado, isto é, estudar no dia anterior ou já antes o que se falou na aula anterior. Ir, portanto, para a aula como quem vai preparado para o trabalho difícil e não como quem vai preparado para um passeio ou para o cinema. Tentar não exigir que os professores ensinem, ajam de modo igual. Não comparar um professor com outro. Entrar na jogada de cada professor e do modo de ser da sua disciplina. Não se deixar perturbar pelos defeitos do professor. Antes ver com coragem a coisa ela mesma, a causa real daquilo que ele ensina. Quando a imposição do estudo exigir horas extras de trabalho, fazer essas horas extras com cordialidade. Se receber uma tarefa para fazer, começar logo o trabalho no mesmo dia. O mesmo vale para a preparação para o exame ou para as provas. E não confiar no dia de amanhã. É muito mais inteligente eu acelerar o ritmo do trabalho bem no início do que no fim, quando já começa a me inquietar. Criar um hábito nesse sentido. Pronto. Termina algumas dicas de Frei Hermógenes Arada para enfrentar o estudo no curso superior de filosofia. Agora, na quarta sessão ou tópico desta meditação, vamos acompanhando e seguindo este fôlego, ler dois textos de Heidegger, no livro Que Significa Pensar, nos quais traz a imagem exemplo da natação e do marceneiro, para exemplificar o que significa pensar, fazer filosofia. Vamos, pois, ouvir Heidegger falando sobre o aprendizado do pensar, o aprendizado da filosofia. Não teremos tempo de explorar os elementos que aparecem nas citações, né? Já temos quase uma hora, talvez, né? Mas o objetivo é mostrar ou continuar mostrando que aprender a pensar ou aprender a filosofia é uma atividade que envolve um trabalho manual, a própria vida, e não apenas uma ação de memorização de dados. E assim aparece, revela-se a implicação de dor, sofrimento, empenho e desempenho que necessariamente precisa existir para que possa acontecer esse aprendizado. Então eu vou passar a leitura
sem, portanto, fazer uma análise do texto, né? Apenas para ilustrar que Heidegger, para falar do aprendizado do pensar e, portanto, da filosofia, isso está relacionado a exemplos concretos da natação e do marceneiro. Quer dizer, o modo como se aprende a nadar e o modo como se aprende, né, a fazer móveis, a construir armários, né, o marceneiro, é para Heidegger, analogamente, o mesmo modo que deve proceder a aprendizagem da filosofia. Portanto, implica calo nos dedos, implica um sofrimento de estar jogado na água, né? Implica conhecer dos instrumentos de trabalho, no caso da madeira, né? O marceneiro precisa conhecer todo tipo de madeira, todas as suas potencialidades. Então, o aluno de filosofia, ele não pode apenas aprender filosofia por ouvir dizer, né? Por síntese de manuais, explicações, mapas mentais, mas ele precisa aprender aquilo que está implicado na sua profissão. Ele tem que aprender a ler textos difíceis e a escrever sobre esses textos difíceis. E o lugar do aprendizado disso, né, é a universidade, que também, né, o erro, né, a tentativa de fazer isso, também o marceneiro, o carpinteiro, né, está sujeito a isso, é natural. Agora, não fazer isso é um problema. Retirar a dificuldade para tornar atrativa a filosofia, isso me parece ser uma falsificação da própria filosofia. Então, no primeiro exemplo sobre a natação, o Heidegger diz aqui na página 26, né, da editora Trota, né, em espanhol, ele diz: o que, por exemplo, significa nadar, nunca o aprendemos mediante um tratado sobre a natação. Só o salto à torrente nos diz o que significa nadar. A pergunta, o que significa pensar? Nunca pode responder-se mediante uma determinação conceitual do pensamento, mediante uma definição do mesmo, de modo que a partir daí poderíamos estender diligentemente seu conteúdo. A continuação, não pensaremos sobre o pensamento. Ficaremos fora da reflexão, de uma reflexão que converte o pensamento em seu objeto. Grandes pensadores, primeiramente Kant e depois Hegel, se deram conta da esterilidade de semelhante reflexão. Então é interessante aprender a nadar. Não decorre esse aprendizado de um tratado, de uma explicação, né, de um manual. Né? Nós não lemos um manual, um tratado, para depois, com isso, ter o asseguramento de que aprendemos a nadar. Diz o Heidegger, aprende a nadar num salto, se jogando, se lançando na água. Né? E aí, no perigo, na periculosidade dessa experiência do aprendizado, vai se aprender a nadar, né? E claro que o professor ou quem lançou o indivíduo na água deve estar perto, né? Vamos encerrar isso depois com a citação do Kierkegaard, dessa coisa do desamparo e ao mesmo tempo do estar próximo numa certa distância nessa relação do aprendizado. A outra citação da mesma obra, que significa pensar, páginas 77 e 78, o Heidegger diz isso. Então vejam como é interessante, né? Quer dizer, para explicar o que significa pensar, o Heidegger nos está trazendo imagens, exemplos da vida prática, né? Da natação e agora do marceneiro, né? E a gente pensa que filosofia é só algo abstrato, né? Doutrina, ideias, né? Sintetizar o filósofo em um dia. E não em proporcionar que o aluno faça a experiência com esse filósofo. Isso, como escutamos de Guimarães Rosa, leva tempo, né? Demora, né? Tem decepções. Né? Mas, enfim, vamos lá. Cito Heidegger. Estamos em vias de aprender a pensar. Percorremos juntos um caminho e não andamos com discursos exortativos. Aprender significa, pôr
colocar o fazer e omitir em correspondência com o que em cada caso nos dá de essencial. Segundo o tipo deste essencial, segundo o âmbito do que procede sua doação, é diferente a maneira de correspondência e, com ela, a forma de aprender. Um aprendiz de carpinteiro, por exemplo, na aprendizagem, não só se exercita na habilidade de usar instrumentos. Se é um autêntico carpinteiro, põe-se em correspondência, antes de mais nada, com os diversos tipos de madeira e com as formas adormecidas no seu interior, com a madeira tal como destaca, mostrando a oculta plenitude de sua essência no habitar do homem. Esta relação com a madeira sustenta todo o ofício do artesanato. Sem esta relação com a madeira, ele afunda na atividade vazia. A ocupação torna-se, então, meramente definida como negócio. Toda obra de um artesanato, toda a ação humana corre sempre esse perigo. Disso se excetuam tampouco o poetizar e o pensar. Contudo, o fato de que um aprendiz de carpinteiro chegue ou não no aprendizado a corresponder à madeira e assim obtenha coisas feitas desse material, sem dúvida depende de que haja ali alguém dotado da habilidade de ensiná-lo. Então, na mesma página, né, um pouco adiante, é interessante que o da natação na página 26, esse na página 77. Então, agora, na 77 e 78, portanto, no mesmo descrição argumentativa, né, dessa aprendizagem, trazendo o exemplo do aprendiz de carpinteiro, o Heidegger vai mostrar o que significa ensinar, né? E mostrando no sentido de que se a gente pensa que o verdadeiro professor, né, o bom professor, é aquele que transmite conteúdo, que simplifica os conteúdos, né, e que isso é transmitir filosofia, então o autêntico professor, como Heidegger está mostrando aqui, né, que não só transmite o conteúdo, mas que aponta para isso que se retrai no conteúdo, então a gente tem uma sensação de que de nada aprende com esse professor, né? Não tem como a gente se deter na citação por causa do tempo, mas vou lê-lo agora. Cito: com efeito, ensinar é ainda mais difícil que aprender. Sabe-se muito bem disso, mas poucas vezes o pensamos. Por que ensinar é mais difícil que aprender? Não porque os docentes tenham que possuir o máximo possível de conhecimentos e tê-los sempre à disposição. Ensinar é mais difícil que aprender porque implica um fazer aprender. O autêntico mestre somente ensina a arte de aprender. Por isso, com frequência, sua ação desperta a impressão de que com ele não se aprende propriamente nada. É que, inadvertidamente, por aprender, agora se entende a transmissão de conhecimentos úteis. Fim da citação. E o autêntico mestre não está preocupado no seu procedimento com transmissão de conhecimentos úteis, de clarificações em que, como diz o Kierkegaard, é uma clareza que, na verdade, repousa numa obscuridade, né? Esse autêntico mestre, a gente tem uma impressão de que nada aprende com ele, porque ele sempre nos coloca nesse retraimento, né, de todo filósofo, né, no ser, nesse mistério, né, no mistério do ser e da vida. E aí, às vezes, a gente pensa que não aprende com isso, porque ele nos conduz a essa obscuridade. Mas é justamente aí onde acontece o verdadeiro aprendizado da filosofia. Pensando sobre isso, eu fico imaginando, porque a ideia é de que, uma vez que os textos de fato da filosofia são difíceis, né, cada filósofo forja sua terminologia, né, isso é difícil para o aluno, e a tentação é obscurecer, na verdade ocultar, omitir, né, driblar, né, burlar isso para o aluno, não deixar isso para o aluno.
Mas isso me parece um erro, né? Se a gente pensar em vários esportes, por exemplo, a gente percebe claramente que o enfrentar a dificuldade, a superação do próprio corpo, né? A rigidez das dietas, dos exercícios físicos, aí a gente entende quando uma coisa é levada na sua seriedade, né? Então, só para caminhando para a conclusão dessa meditação, eu lembrei, ao preparar aqui o texto, né, dessa nossa meditação, eu lembrei de quando adolescente, jovem, na capoeira, e na capoeira você tem que aprender a gingar, nem sempre tem um jeito logo de pegar a coisa, né? Não tem o ritmo. No início a gente tem muito medo de cair, de se machucar, né? Ou seja, de enfrentar a dificuldade. E isso precisa ser superado porque os movimentos acrobáticos, por exemplo, né, os floreios, só podem ser ensaiados, tentados ou realizados se eu não tenho medo de cair, de me machucar, né? E aí eu lembro que também aí no âmbito da vida, né, da capoeira, a dificuldade não pode ser burlada, não pode ser escondida, facilitada, né? Tem que ser enfrentada. E é esse enfrentamento que seduz para a capoeira. Claro que quem está ali só por estar, na primeira queda, né, vai sair possivelmente, né? Mas quem foi tocado e tomado pela arte da capoeira, ele vai se tornar cada vez mais encantado. Então eu lembro que tinha umas aulas especiais na casa do mestre, se eu não me engano, na sexta-feira, em que me lembro a surpresa que eu tive no primeiro dia, né? Chegamos, a bateria foi montada dos instrumentos, né? E fizemos a roda, e de repente o mestre veio e jogou, né, um balde de água, né, no salão da capoeira, né? Cimento queimado, jogou água, né? Fiquei assim naquele espanto, naquela surpresa, e de repente começou a colocar sabão em pó. E todo mundo se olhando assim e tal. E aí o mestre, né, pediu para a bateria começar a tocar, né? Começou a tocar a ladainha, né, o axé chegando. E aí a gente começou a jogar, a gingar na água, né, com sabão em pó. E o chão, a gente perde o chão, né? Você não tem a firmeza do chão. E as quedas são inevitáveis, né? Então isso foi uma experiência muito maravilhosa, né? Tem um certo perigo implicado nisso, evidentemente, né? Uma dor, né? Mas o medo logo foi perdido de cair. Quando a gente ia para uma roda sem água e sem sabão em pó, parece que os nossos pés se grudavam mais no chão, a gente controlava mais o equilíbrio do corpo, né? Eu quero, conduzindo de fato a conclusão, trazer sobre isso uma passagem do Kierkegaard lá no conceito de angústia. O Kierkegaard diz assim, né, dessa coisa de uma vez que está nesse processo de aprendizagem implicado dificuldade, dor, sofrimento, tem sempre a tentação de querer burlar isso, evitar isso. E na aprendizagem, se isso precisa acontecer para que o indivíduo possa crescer, então, como é que atua o verdadeiro mestre, o verdadeiro educador? Escutamos Heidegger falando aí do carpinteiro, né? Então, o Kierkegaard diz assim, na página 134 aí da tradução do Álvaro Valls. No aspecto exterior, é fácil de ver quando chega a hora em que podemos ousar deixar a criança caminhar sozinha. No que se refere ao espiritual, não é tão fácil. No sentido espiritual, a tarefa é muito difícil. E não nos alforriamos dela, da criança, contratando uma babá ou adquirindo um andador de vime, né? Um andador de vime para ajudar a criança a andar, sem que isso leve a criança a aprender de fato a andar. Então é postiço, né? Continua a citação. A arte reside em estar sempre presente e, contudo, esse contudo é eloquente, e, contudo, não estar presente.
a fim de que se permita à criança desenvolver-se por si própria, enquanto se mantém a supervisão bem clara do que acontece. A arte consiste no seu grau mais elevado em deixar a criança entregue a si mesma segundo o padrão maior possível e conferir a este aparente abandono, porque não é um abandono, é um aparente abandono, o professor tem que fazer isso, senão vira tio e tia, né? Uma forma tal que, sem ser percebido, se esteja informado de tudo. Fim da citação. Eu quero fazer uma leitura agora do mito da caverna de Platão para a gente perceber esse mesmo movimento que vimos aí em Descartes, em Heidegger, né, no Kierkegaard, dessa dor, desse sofrimento implicado na aprendizagem. Então é no livro 7, lá, o mito da caverna, e aí eu vou ler rapidamente, sem, evidentemente, fazer análise, né? Então, no livro 7, começa na 514A, estou com a tradução aqui da Gulbenkian. Veja só, ele começa dizendo assim: depois disso, prossegui eu, imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Veja, é isso que estou querendo sempre destacar. O aprendizado da filosofia é conduzir a uma experiência. Não é, a priori, memorizar informações e esquemas. Aí ele diz: suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, olha aí o poder do senso comum, algemados de pernas e pescoço, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões. Estão presos, acorrentados. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os homens dos Robertos colocam diante do público para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Então, o interlocutor fala da estranheza dessa situação, né? E é destacado que essa situação é a nossa, de todo e qualquer homem, né? Estão presos pelo senso comum, pelas instituições, né? Pela ideologia, né? Só vê o mundo a partir daquilo para o qual desde a infância foi ensinado, né? Mais na frente, e aí tem muitos elementos que não dá para discutir aqui, né? O próprio modo como esse povo acorrentado, né, enxerga as sombras, né? Porque eles não distinguem o ser do não ser. Então ele julga que aquilo que ele vê, e de fato ele vê, aquilo é um conhecimento, mas não passa de uma opinião, de uma doxa, né? Né? Não é o caso de explorar aqui. Aí eu quero aqui chamar a atenção de outro momento aqui do texto, lá na 515 CD. Ele diz assim: considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados de sua ignorância. Então aqui tem uma coisa interessante, importante, porque é uma hipótese de que o prisioneiro vai se libertar. E não são todos da caverna, do mundo, que se libertam. Então, esse é o neofilósofo, esse é o candidato a filósofo, ele se liberta. Mas aí tem um mistério que não é ele, na sua subjetividade, que se liberta, né? Assim, o mistério do ser da vida o liberta, né? Isso é interessante, né?
para um aprofundamento futuro. Então, aí continua. A ver-se regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, veja, a Maria Zambrano tem um livro, acho que Filosofia e Poesia, ela destaca isso, né, que na filosofia tem essa violência, nesse sentido positivo. Veja na descrição, para esse indivíduo que ele está impossibilitado, inclusive de virar a cabeça, ele só vê o mundo de um certo modo, então ele sendo solto, o texto diz aqui, ele é forçado a endireitar-se. Então, no processo da aprendizagem da filosofia, é preciso não burlar, não omitir, não retirar a dificuldade, mas pelo contrário, é preciso esse forçar-se a um endireitar-se, né? Continua aqui Platão. A voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor. Ao fazer isso, que ele não é habituado a fazer, mas que para sair da ignorância, da doxa para a episteme, né? Das trevas para a luz, ele precisa fazer esse movimento. E é esse movimento que a filosofia deve fazer, o que implica em dor, em sacrifício, né? Em sofrimento. Não se pode uma aprendizagem da filosofia não querer, não desejar ou não passar por isso. Então, sentiria dor e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade voltado para objetos mais reais? E se ainda mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era, não te parece que ele se veria em dificuldades e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Muito mais, afirmou. E aí continua, portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz. Não vou ler tudo, né? Em outro momento diz assim, e se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme, que ele não quer, mas alguém está forçando, e não o deixassem fugir, né? Ele tem que fazer esse caminho ascendente. Bom, enfim, aí o texto continua, mas a intenção era registrar, marcar esse aspecto, né, de ser libertado, de ser forçado, né, de não ser de alguém não deixar fugir do caminho iniciado e, portanto, esse caminho de aprendizagem da filosofia já aí em Platão, né, mas vimos em outros filósofos, né, hoje, isso sempre está presente. Então, para concluir, né, os textos de filosofia e, por conseguinte, as aulas de filosofia na universidade, quer dizer, na exigência da forma acadêmica, não seguem o modo de ser e compreender do senso comum. Não significa necessariamente que tenha de negar tudo do senso comum, mas a questão é que se move com outro espírito. Em grego, teoria está relacionado com o ver. Os filósofos, os pensadores, são aqueles que, por terem visto o real desde sua gênese nascedora, são capazes, na verdade, são constrangidos a escreverem ou descreverem a gênese do real, realizando-se em suas diversas concreções. O docente de filosofia autêntico coparticipa desse mesmo constrangimento e movimento meditativo de ter de mostrar, a partir dos textos e da vida, nas aulas, suscitando com violência para que os estudantes se libertem de suas prisões. Essa violência, essa força que tem que ser mais forte, ainda que paradoxalmente seja sutil e suave, tem que ser mais forte do que a violência e força imposta pelo cotidiano, pelo senso comum, que raras vezes tomamos consciência desse poder violento
que molda nosso ser, nosso temperamento e instala as lentes nas quais vemos a realidade, o mundo. Na linguagem bíblica do Novo Testamento, descrevendo uma experiência deste mesmo âmbito, de natureza vital, existencial ou espiritual, escutamos em Mateus 11:12. O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. O reino dos céus, a vida de seguimento de Cristo, assim como a apropriação e domínio da filosofia, só acontece, só é arrebatado à força e são os violentos que conquistam. Amém? Assim seja. Assim surgem as obras de filosofia, as obras de pensamento como desvelamento desse olhar genesíaco do real, assim como as aulas de filosofia que buscam introduzir o estudante nessa experiência e não apenas dando informes. Na universidade, como no mito da caverna de Platão, os alunos estão dominados, encurvados, presos a uma ideologia, vendo só o que imediatamente veem do real. Estão atravessados pelo modo de ser do senso comum, presos ao modo de ver a realidade, intermediado pela conjuntura, pelas instituições, pela mídia, pelos sofistas, as ideologias, enfim, pela familiaridade do impessoal, da massa, do coletivo. Os alunos, pois, não possuem ainda o mesmo olhar dos pensadores. O equívoco, pois, é querer fazer a filosofia falar a linguagem do impessoal para agradar ao público, à massa, ao coletivo. Como afirma Hegel, filosofia é o mundo às avessas. Por isto é um equívoco, porque isto é precisamente cegar o ver filosófico sem fornecer o modo de ver essencial. Filosofia, assim, vira visão ou concepção de mundo. É preciso, pois, que o docente, como no mito da caverna, provoque uma mudança de olhar ao tratar a filosofia, forçando com que o aluno colida contra a compreensão de mundo que possui, consolidada e cristalizada, sentindo que precisa demoli-la. É preciso uma violência para se libertar das amarras do modo habitual de pensar, de ver o mundo de acordo com o impessoal. Sem isto, tudo que lê e escutar de filosofia só acolherá como verdadeiro ou agradável se estiver encaixado no seu modo habitual e impessoal de pensar. Isso não é coisa de filósofo, talvez de jornalista, blogueiro, youtuber. É preciso, ao contrário, e com força, violência, espanto, estranheza para o filosofar. E isto só acontece quando alguém se abre para a disposição fundamental que possibilita a ruptura com suas amarras, seu modo de ver habitual, e assim surge a possibilidade do espanto, do maravilhamento de ver o real com o olhar de pensador, quer dizer, desde a gênese de sua constituição. Hoje, porém, esse aprisionamento, essas amarras ganham outras sofisticações diferentes. Por exemplo, na década de 80 ou 90, na qual não tinha os coach da filosofia, os alunos hoje chegam aos bancos da universidade, não só na expectativa de escutar uma aula de filosofia de acordo com o impessoal, com a familiaridade do senso comum, querendo resolver os problemas imediatos do mundo, mas, sobretudo hoje, em nosso tempo, isto é corroborado e amplificado com a forma de comunicação de filosofia que no YouTube são apresentadas por muitos. Em aulas de mais ou menos 1 hora, um professor explica a um filósofo apresentando o todo de seu pensamento. Escutando essas aulas, constatamos que, como livros de história da filosofia ou manuais de filosofia, elas explicam definindo, clarificando, simplificando as ideias do filósofo. Depois de escutar 1 hora dessas aulas, ficamos com a sensação que compreendemos a filosofia deste filósofo. Tudo ficou mais ou menos claro, amarrado, com esquemas, mapas mentais, balãozinhos, setinhas. Terminamos de assistir a aula sem nenhuma dúvida,
sem nenhuma inquietação, sem nenhum incômodo. Ao contrário, sentimos até uma euforia estética, prazerosa de autossatisfação e vaidade de ter segurança em julgar que agora finalmente compreendi este ou aquele filósofo. Apesar de muitas imprecisões e mesmo erros, estou pensando numa aula dessas que assisti ontem sobre Kierkegaard. O professor vendeu seu peixe, tornou a aula de Kierkegaard agradável, privou o aluno de enfrentar as dificuldades textuais que tem nas obras de Kierkegaard e comunicou de forma persuasiva o pensamento de Kierkegaard, que quem não é estudioso de Kierkegaard julga, a partir dessas informações, já ter compreendido o Kierkegaard. Creio que o professor mesmo deve saber das imprecisões que ele comete, inevitáveis em virtude do tempo que tem para falar de tudo. Algumas ambiguidades ou mesmo equívocos talvez ocorra porque creio que o professor desse vídeo não é especialista em Kierkegaard. Mas, enfim, o que quero dizer é que esse coach de filosofia e outros fazem seu papel e para um primeiro contato com o pensamento deste ou daquele filósofo, julgo que seja muito bom. Os coaches de filosofia, os youtubers de filosofia, ao que me parece, estão exercendo o mesmo papel que as histórias da filosofia e os manuais da filosofia exerciam e exercem nas décadas passadas aos estudantes de filosofia. Algo bom, positivo e até talvez necessário. Mas qual o problema disto? É confundir o propósito de uma história da filosofia ou de um manual que pretende explicar a filosofia de um filósofo em algumas poucas páginas, ou dos coaches de filosofia, hoje os youtubers de filosofia que gravam aulas ou lives esclarecendo uma filosofia de um filósofo em mais ou menos 1 hora, como se esta forma e formato fosse o modelo de estudo e da pesquisa acadêmica em filosofia na universidade. É preciso que o aluno perceba a diferença dessas informações sobre filosofia e a forma acadêmica de fazer filosofia. Ao terminar de assistir essa aula de Kierkegaard, em mais ou menos 1 hora, fiquei pensando nos meus alunas. Se um aluno meu também tivesse assistido e ao chegar na universidade, na aula de filosofia sobre Kierkegaard, lendo comigo a obra O Conceito de Angústia em sala, com toda a complexidade de conteúdo, de terminologia, de linguagem que o pseudônimo Vigilius Kierkegaard escreve, certamente ele, o aluno ou a aluna, sentiria um grande desconforto no sentido de que julgaria que aprendeu mais com o youtuber. Se, porém, o docente de filosofia na universidade adota essa forma de manual de filosofia de youtuber, então estará promovendo a impossibilidade da aprendizagem de filosofia acontecer. O aluno ou aluna jamais vai aprender a utilizar das ferramentas de sua profissão sem a menor habilidade de ler de forma técnica, acadêmica, as grandes obras de filosofia. Seria como um pedreiro que não sabe usar seus instrumentos de trabalho, ou um médico que sabe explicar bem um procedimento cirúrgico no YouTube, mas não sabe de fato realizar num paciente este mesmo procedimento. Os alunos, alunas, nessa toada, não tendo a habilidade de enfrentar textos difíceis das grandes obras de filosofia da história, ficam sem saber ler e nem terão a habilidade de escrever academicamente sobre filosofia. Mas não é precisamente na universidade, na academia, que isto deveria ser aprendido e exercitado ao longo de toda a formação? A aprendizagem, pois, da filosofia e então a transmissibilidade da filosofia não tem como meta ou finalidade o comunicar com clareza informações e conhecimentos sobre isto ou aquilo. A aprendizagem da filosofia e sua transmissibilidade deste saber deve visar não só a palavra, mas a não palavra na palavra, não só o dito, mas o não dito no dito. Aprender ou ensinar filosofia
não é só conduzir ou ser conduzido para a posse do que foi mostrado nas informações, mas a finalidade do aprender e ensinar a filosofia é conduzir ou ser conduzido para o que se retrai na informação. Daí que a aprendizagem ou ensino da filosofia só acontece através do estranhamento, do espanto, em não só ver o mostrado, mas em ter olhos para ver o que se retraiu no que foi mostrado. O que se retrai, o mistério do seu, o mistério da vida, seu sentido, ganha diversos nomes ao longo da tradição filosófica. O que se retrai, pois, é o mesmo que todo filósofo entrevê, vê e, por isso, numa atitude de espanto, de estranheza, foi mobilizado a criar conceitos para dar corpo, concretude, possibilitando mostrar esse mesmo nas obras dos filósofos, sendo sempre ele mesmo como outro. Os filósofos, as obras de filosofia desta ou daquela época, desta ou daquela área da filosofia, são variações do mesmo ao longo da história. O filósofo ou pensador tem olhos filosóficos, quer dizer, possui o olhar essencial, genesíaco do real. Isto significa que o filósofo vê na obra do filósofo não só o que se mostra enquanto informação ou conhecimento, mas, sobretudo, consegue ver o que se retrai nisto que se mostra. E isto que se retrai é o mais essencial, é o pré-teorético, a não-palavra, o mistério do ser ou da vida. No fragmento 54, Heráclito escreve: No fragmento 54, Heráclito escreve, cito, a harmonia invisível é mais forte do que a visível. Fim da citação. Esse invisível é a não-palavra, o logos, o mistério do ser e da vida, que é mais forte que a visibilidade da palavra, da informação. No fragmento 93, Heráclito mostra esse procedimento do filósofo que apenas acena para o retraimento e jamais fica ludibriado pelo que se mostra na palavra, na informação. Escreve Heráclito, o autor de quem é o oráculo de Delfos, não diz nem subtrai nada, assinala o retraimento. Fim da citação. Esse retraimento, pois, é o segredo da filosofia. Quer seja de sua aprendizagem, quer seja de sua transmissibilidade. Isso é coisa de filósofo, de pensador. Historiador da filosofia sequer percebe a relevância dessa força, dessa possibilidade de poder ser. Quando este retraimento do ser não é sequer visto, compreendido como a questão mobilizadora do pensar da filosofia, então a filosofia transforma-se em caricatura sofisticada. Sofística sendo cultura, doutrina, informação. Como, pois, nesse contexto inóspito, inapropriado, no qual os estudantes estão presos pela violência do senso comum e então não são capazes, e então não só são incapazes de reconhecer a verdadeira filosofia, mas são ariscos de ouvirem alguém acenar para essa autenticidade. Como então fazer ou proporcionar o espanto, o maravilhamento, a conquista do ver essencial dos pensadores aos alunos que só têm olhos para ver, com dificuldade, o que se mostra na informação sem quase nenhuma dificuldade ou esforço? Frei Hermógenes Arada nos responde, cito, como a existência do senso comum desperta para a necessidade do questionamento essencial. Responde Arada, pelo esgotamento, pelo bloqueio ocorridos no próprio seio da existência do senso comum.
Dali o sentido positivo, entre aspas, dos fenômenos como tédio, angústia, esvaziamento do sentido, crise, etc. Ou pela invasão e pelo impacto vindos de fora do encontro com uma outra dimensão mais forte e originária. Fim da citação. Para que a existência do senso comum possa ter a experiência do espanto, do maravilhamento, da estranheza, é preciso que este modo de ser do senso comum não seja acariciada, afagada, potencializada pelo docente, pela docente, em sua relação com os alunos. O ou a docente não deveria ser bonzinho, um tio e tia nesse sentido, pois só reforçaria mais uma camada de fossilização de preconceitos, afastando ainda mais da possibilidade da experiência do filosofar. Claro que os alunos gostam desse tipo de docente, né? E se o docente assume uma postura estética frente à filosofia, assim como os alunos estão por causa do senso comum, do ver habitual e familiar, não irão querer ser expropriado do prazer que decorre deste equívoco. Mas se é necessário o acesso à filosofia, então o filosofar é preciso, incontornável. Do que é preciso, exatamente tal como aparece nas obras dos grandes pensadores, ao descreverem a situação do homem, é isto mesmo que ocorre e deve acontecer com nossos estudantes. O homem inicialmente está na não-verdade, na doxa, na ignorância, na escuridão, e precisam passar a fazer a passagem ou travessia para a verdade, para a episteme, para o conhecimento, para a luz. Às vezes os nomes são outros, como pecado, erro, alienação, etc. Mas são outros modos de dizer o mesmo. A estrutura de compreensão da gênese do real é a mesma. O homem está na caverna e precisa sair dela. Este precisar sair já é a atração, a sedução da filosofia do mistério do seu da vida que gratuitamente convoca o homem ao filosofar, a sair da caverna. Essa atração ou sedução manifesta-se através de tonalidades afetivas que se afinam com o que se mostra naquilo que se doa. Daí a angústia, tédio, melancolia, inquietação, dor, etc. Este fenômeno de estar preso a uma compreensão consolidada, fossilizada, como sendo a verdade indiscutível, impossibilita a saída da caverna. Quem sai, se liberta. Quem se dispôs a fazer uma experiência com a verdade foi um prisioneiro, e não um grupo, uma massa. A massa, o coletivo, dificilmente tem olhos para ver ou ouvidos para ouvir o chamado, o convite que ressoa dentro de si, abrindo os olhos para ver sua própria realidade e circunstâncias concretas de vida. Entretanto, o chamado é para todos. A massa é quem normalmente abafa essa voz. A massa, o rebanho, são covardes. Não tem a coragem do indivíduo que busca sua singularidade. Essa voz sobrevém subitamente, suavemente, sutilmente, enigmaticamente ao homem que está confortável, comodamente em seu cômodo, em seu lugar, em sua caverna. Quando essa voz sussurra em sua situação existencial, ela abre-lhe ou mostra-lhe o oco de sua vida e então ele ou ela se perturba, causa-lhe estranheza, desconforto, dor, dificuldade, angústia, tédio, melancolia, desespero e espanto. Por isso, Frei Arada fala de que tais fenômenos são positivos, entre aspas. Positivos porque despertam o homem, retirando-lhe da ilusão de que já se julgava sábio, justo, crente, filósofo.
Por isso, uma aula de filosofia, uma vez que tem que conduzir não às informações certas, seguras, arrumadinhas, mas na necessidade de, a partir disto, mostrar o retraimento, quer dizer, a consciência do não saber que sabe, então precisa favorecer ao estudante a angústia e o tédio como possibilidades do despertar filosófico. Por que então muitos docentes não querem provocar nos alunos, através dos textos filosóficos, a estranheza, o desconforto, o incômodo, o deixar encafifado com a dificuldade da aula, a angústia da possibilidade de ter de superar essa situação? Bem, o critério do ensino de filosofia deveria ser o modo de ser das obras de filosofia e não o modo de ser de manuais e histórias da filosofia. Kierkegaard, em Temor e Tremor, fala da tranquilidade com que o pastor descreve o sacrifício que Abraão está disposto a fazer com seu único filho Isaque, a pedido de Deus que deu Isaque. Talvez com brincadeiras e piadas para tornar o relato mais agradável, retirando do relato a angústia, deixando o fiel tão tranquilo que, ouvindo o relato, acende confortavelmente seu cachimbo, sorri e se espreguiça, dando em alguns momentos boas gargalhadas. Não leva com seriedade o que escuta. Não corta-lhe o fôlego, não corta-lhe o fôlego essa descrição de ter de sacrificar Isaque. Não é confrontado com a dificuldade. Escuta o relato à distância, objetivamente, como coisa que não lhe diz respeito. Mas tendo que assumir existencialmente a posição de Abraão, tudo muda. O fôlego é cortado, a angústia aperta a garganta, o sobressalto do coração só reforça os apuros e dificuldades que precisa enfrentar. Questão de vida ou morte. De se entregar totalmente nesse interesse com tudo o que se é e se busca. Isto é uma imagem da conversão existencial para a filosofia, o que o Arada chamou do estágio ético no estudo da filosofia. Isto lembra um dos planetas, um mundo, uma visão de mundo visitado pelo Pequeno Príncipe, né? De Saint-Exupéry, no qual encontra um geógrafo que entende tudo de geografia, que sabe explicar bem toda a topografia, que conhece todos os lugares e se extasia em demonstrar todo o seu conhecimento ao Pequeno Príncipe. Esse geógrafo é como um doente, um pensador objetivo. Mas diante disso, o Pequeno Príncipe logo se decepciona com o geógrafo, digamos, com esse professor erudito, porque ele não é um explorador. E ele diz, quer dizer, não é um professor que faz e perfaz a experiência, limitando-se a falar de fora, na distância. Mas, ao contrário, se envolve com a coisa falando a partir da própria experiência, pisando e vendo como testemunha ocular o que o erudito fala desde o seu escritório, com ar de autoridade, sem, porém, ser um saber que de fato é um saber de experiência. O erudito é político, administrador, cheio de articulações para se manter como geógrafo, dono do lugar, da topografia. Mas a experiência topográfica não tem e não recebe reconhecimento pelos maiores da geografia e de topógrafos. Recebe a bajulação dos de sua estirpe. O Pequeno Príncipe, percebendo tudo isso, logo caiu fora. Uma pena. Mas é preciso estar no nosso lugar, com nossa plantinha,
no local vital existencial, espiritual, no qual nós podemos possibilitar que o mistério do ser ou da vida nos carregue e possamos deixar ser o que eles exigem que sejamos ou façamos. Termino esta meditação, foi longa e talvez até demais, né, com a descrição de Heidegger sobre o modo de ser do autêntico filósofo e do falseamento operado pelo sofista, o falso filósofo, que goza, entretanto, de reputação de sábio. Então eu vou ler aqui na página 80 das edições 70 de Portugal, o livro do Heidegger, que é uma coisa. Encerremos com essa citação. Havia na Grécia Antiga um professor célebre que viajava por todo lado e dava lições. Pessoas deste gênero eram chamadas sofistas. Uma vez, quando este célebre sofista regressou a Atenas, depois de uma viagem de ensino na Ásia Menor, encontrou na rua Sócrates, que tinha o hábito de passear pelas ruas e conversar com as pessoas, por exemplo, com um sapateiro, acerca do que é um sapato. Sócrates não tinha outro tema senão este: que são as coisas? Tu ainda aí continuas, disse com ar superior a Sócrates, o sofista, irritado. E dizes sempre a mesma coisa acerca do mesmo? Sim, respondeu Sócrates. É o que faço. Mas tu, sofista, és tão inteligente que nunca dizes a mesma coisa acerca do mesmo. Fim da citação. Desculpe pela extensão, pela demora, né, dessa meditação de hoje, mas desejo a todos e a todas paz e bem. Muito obrigado.